Sabe aquele santo que as pessoas viram de cabeça para baixo num copo d'água para tentar conseguir casamento? Hoje é dia dele, e ele é um doutor da igreja. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Sou o Thiago Lacerda, aqui do Hub Católico. Esse é o Todo Santo Dia, do dia 13 de junho, dia de Santo Antônio de Pádua, ou seria Santo Antônio de Lisboa. Bom, a nossa história já começa aqui nessa briga, nessa dúvida. As 2 cidades que reclamam para si, Santo Antônio, o grande doutor da igreja, taumaturgo, presbítero, franciscano. Santo Antônio nasceu em Lisboa, mas se tornou famoso por Pádua, que é a cidade onde ele morreu, que fica na Itália. Vamos ver a história dele e entender um pouco mais disso. Hoje, dia 13 de junho, além do dia desse grande santo, é um dia muito especial aqui na nossa casa, é o dia do aniversário da nossa Catarina, a primogênita, que nasceu, filhinha de Santo Antônio, filha de Santa Catarina de Sena, filha de Santo Antônio de Pádua e filha de São Bento, batizada no dia 11 de julho. Então, a gente tá em festa aqui em casa, talvez vocês vejam nos stories alguma coisa. Tô com um balão de 6 aqui, gigante no escritório, escondido, porque quando elas acordarem, eh, enfim, vai ter surpresa. Então, é um santo muito caro a mim e é um dia muito especial pra gente. Fico feliz de compartilhar ele com vocês. Vamos contar a história de Santo Antônio. Se tu é devoto dele, já deixa o teu like aqui. E me conta também se tu é Team Pádua ou Team Lisboa. Eu confesso que eu sou Team Pádua por costume, não tenho exatamente um porquê, mas eu aprendi a vida inteira a chamar Santo Antônio de Pádua, mesmo quando eu não era católico, tá? Pra mim é bem mais popular. Mas Santo Antônio nasce em Lisboa na virada do século XII para o XIII. Ali por volta de 1195, finalzinho do século, batizado com o nome de Fernando, tá? É, filho de família nobre, com uma vida garantida para os padrões da época. Podia ter sido cavaleiro, fidalgo, né? Qualquer dessas coisas. Ele entrou primeiro nos cônegos regrantes de Santo Agostinho, em Coimbra. Estudou ali, estudou muito. Estudou a Sagrada Escritura, os padres da igreja. Estava sendo formado para ser realmente um grande intelectual, tá? Um intelectual de mosteiro. É importante que se diga, os regrantes de Santo Agostinho são monges. Só que aí acontece uma coisa que muda tudo. A gente tá no tempo exato em que São Francisco de Assis funda uma nova ordem. São Francisco e São Domingos fundam inclusive uma nova vertente da vida religiosa, que são as ordens mendicantes, ou seja, que não são monges, não vivem na clausura. Os franciscanos chegam a Coimbra, eh, os corpos, né, de franciscanos martirizados no Marrocos, que foram pregar para muçulmanos e foram mortos, seus corpos foram trazidos de volta. São os primeiros mártires da ordem de São Francisco, 5 franciscanos, que ao voltar de Marrocos chegam a Coimbra, são levados a Coimbra. E quando Fernando vê aqueles corpos, aqueles ossos de mártires, algo acende dentro dele. Ele então, hã, faz algo que nos parece uma loucura. Ele larga os cônegos regrantes, o estudo dele, larga a vida confortável que ele tinha de algum modo lá, e entra nessa ordem de quase maltrapilhos, tá. É muito importante que a gente entenda que apesar de termos diversas, hã, ordens que foram reformadas, que voltaram à vida à raiz da sua espiritualidade, a vida dos monges, ela naquele momento, em muitos lugares, especialmente nas grandes cidades como Coimbra, ela tinha um quê mais de civilizada, digamos. E os franciscanos nasceram como eremitas, mas como os eremitas, né, São João Batista, o padre os padres do deserto, como aqueles eremitas roots, né, se vestindo de saco. Bom, a grande conversão de São Francisco, inclusive, é um negócio fantástico. Mas, Fernando entra nessa nova ordem de São Francisco
e muda de nome, ele se torna Antônio. Inclusive e provavelmente, eh, em homenagem a Santo Antão do deserto, ou Santo Antônio do deserto, que é justamente um desses padres do deserto que eu citei que traz essa espiritualidade, radical e que é um dos grandes precursores da vida religiosa da igreja. O sonho de Santo Antônio de Pádua era ir para a África, pregar aos muçulmanos, morrer mártir, assim como aqueles 5 que ele viu. Ele quer o martírio, isso é o que move o coração dele. E aí entra uma grande ironia, tá, porque ele embarca para a África, né, vai para o Marrocos, que fica ali no norte da África, muito próximo da Espanha, decidido a derramar o próprio sangue por Cristo, chega lá e fica doente, cai de cama. Febre, fraqueza, passa o inverno inteiro de cama sem conseguir sequer pregar a ninguém, quanto mais pregar, eh, direto aos muçulmanos. Ele acaba tendo que voltar para a Europa para se tratar. Imagina a frustração, alguém que atravessou o mar para ser mártir e Deus disse: "Não, aqui não, meu filho". O barco que devia levar ele de volta para Portugal vai pegar uma tempestade e ele vai chegar na Sicília. Vejam a condução de Deus para essa história, tá, de Santo Antônio. Ele queria ir para a África, saiu de Portugal, saiu do seu mosteiro, queria ir para a África com essa nova ordem, fica na África impossibilitado quando ele tem que voltar, ao invés de conseguir chegar à cidade dele de volta, ou a Coimbra, ou a Lisboa, ele foi parar na Itália, né, sem saber ele estava sendo levado diretamente para onde Deus queria que ele fosse. Ele chega na Itália e ninguém sabe quem ele é, obviamente. Ele é só mais um fradezinho doente, magro, perdido entre os franciscanos. Vai parar num convento, pequenininho, fica lá fazendo as tarefas mais humildes, lavando panela, varrendo, cozinhando. Ele esconde de algum modo a própria formação, provavelmente ele era um dos mais, ah, conhecedores, mais estudados dentre aqueles monges, aqueles, religiosos. Ninguém imaginava que aquele fradezinho doente calado que ficava guardava a cabeça dentro da Bíblia quase, eh, sabia a teologia de cor, sabia a própria Bíblia de cor. Até que um dia tem uma ordenação, se juntam os franciscanos e os dominicanos, que são as 2 grandes ordens que surgem naquele momento, e na hora de alguém pregar, ninguém tinha preparado nada, todo mundo, né, do "deixa que eu deixo", "quem é que vai?". O superior meio sem opção, manda aquele frade desconhecido, tal do Antônio, "fala qualquer coisa aí, o que o espírito disser". E Santo Antônio se levanta e começa a pregar. E o que sai daquela boca deixa todo mundo de queixo caído. Uma pregação profunda, baseada na escritura, com doutrina sólida e ao mesmo tempo com uma suavidade no falar, com um carisma que ninguém esperava daquele cara calado que chegou ali há pouco tempo. E ali ele não pôde mais ficar incógnito. A notícia chegou ao próprio São Francisco de Assis, o pai seráfico, o grande fundador. E São Francisco, que de algum modo desconfiava do estudo, tinha medo que os frades virassem soberbos com esse estudo, acaba fazendo uma exceção para Santo Antônio e manda ele ensinar teologia aos irmãos. Vejam como a ordem franciscana acaba tendo até uma guinada, porque talvez sem Santo Antônio, São Francisco nunca tivesse inserido realmente o ensino teológico ali ou não com essa intensidade. E Deus prova ao próprio São Francisco. Lembrem que os santos eles não nascem prontos, eles vão sendo construídos, eles vão crescendo na santidade. Deus provavelmente ensina o próprio São Francisco que ele estava errado, ou ao menos que aquela preocupação dele devia ter um direcionamento diferente. Eh, então ele manda Santo Antônio ensinar teologia aos demais irmãos, e a carta que São Francisco escreve para ele existe até hoje, chamando ele de "meu bispo". Era como se fosse o aval do fundador, ó, tu quem tem, jurisprudência para isso, tá. A partir dali, Santo Antônio vira o maior pregador
da sua época e talvez da Europa por séculos, tá. Ele vai rodar toda a Itália e o sul da França pregando contra as heresias, daquele tempo, especialmente os cátaros e os albigenses, as pessoas que traziam aquele dualismo, o gnosticismo antigo, negavam a bondade da criação, negavam os sacramentos, acreditavam que o mundo, terreno era mau, inclusive chegando a suicídios coletivos, a abortos, a jejuns até a morte, enfim. Inclusive, ao longo dos séculos seguintes, Santo Antônio vai ganhar um apelido por conta desses combates, ele é chamado de "o martelo dos hereges". Vejam como é discrepante, às vezes, o que a devoção popular ignorante, que não ignora aquela história, faz. Ela transforma um santo doutor da igreja chamado Martelo dos Hereges, que era firme na pregação, que combatia heresias, em um carinha ali que a gente bota as coisas pra baixo na água, sabe, pra ver se casa. Bom, eh, é dessa fase que vem algumas das histórias mais famosas, inclusive, eh, por exemplo, eh, dizem que numa cidade em que os hereges se recusavam a ouvir a pregação, Santo Antônio foi até a beira do rio, saiu da cidade, foi até a beira do rio, começa a pregar para os peixes e os peixes vieram botar a cabeça para fora da água para ouvir. Eh, e a gente tem um recado duríssimo. Vejam só, isso é milagre de fato, isso não é uma poesia. Tu não é obrigado a acreditar enquanto católico, mas os grandes santos da igreja acreditam, os grandes papas da igreja acreditam, os grandes doutores da igreja depois de Santo Antônio acreditam. Eh, de algum modo, é um episódio que nos ensina que, eh, se até os animais conseguem louvar a Deus, mesmo na sua limitação, que idiotice seria se nós humanos não fizéssemos, né. Eh, tem inclusive uma cena famosíssima, que talvez explique um pouco a devoção do brasileiro, que é Santo Antônio segurando o menino Jesus nos braços, né, uma imagem que a gente vê em qualquer altar, e a tradição nos conta que um homem teria visto pela janela o quarto de Santo Antônio cheio de luz e o menino Jesus nos braços deles. Ou seja, Santo Antônio já em vida sendo visto como esse homem apaixonado por Cristo, tá. É uma devoção popular, né, acho que não sei nem se a gente tem informação do nome da se foi um irmão religioso, quem foi, mas é uma tradição que enquanto ele era vivo, já se propagou, e a imagem devocional dele provavelmente provém dessa tradição dele em vida, que não quer dizer que mesmo que não seja verdade, hã, é como ele era visto. E a imagem do santo, né, por exemplo, o santo que segura as palmas, não é porque ele segurava de fato palmas, é porque aquela palma simboliza o martírio dele. Então, se mesmo que a imagem, a suposta visão dessa pessoa, em relação a Santo Antônio não seja verdade, não faz nenhuma diferença para a iconografia dele. Santo Antônio morreu jovem, provavelmente ali entre os 35 e 36 anos, em 1231, pertinho de Pádua, esgotado de tanto pregar. A velocidade, eh, da canonização, inclusive, nos diz o tamanho dele, tá. Santo Antônio foi canonizado em menos de um ano. Quase ninguém na história foi canonizado tão rápido. Em 1946, o Papa Pio XII deu para ele o título de doutor da igreja. Ele é chamado doutor evangélico. Então, o rapaz que queria ser mártir anônimo na África, teve que voltar para a Itália, teve tempo de se tornar o maior pregador do seu tempo. E veja, ele viveu no tempo de São Francisco, de São Domingos, que eram grandes santos, e morre para ser canonizado, talvez com mais, certamente, na verdade, com mais agilidade que um mártir que já morre beato. Então, ah, hum, como a divina providência vai conduzindo a vida, e na vida dos santos, alguns mais, outros menos, a gente consegue observar isso muito bem, tá?
A gente aquele negócio de Deus escreve certo por linhas tortas, Deus escreve sempre certo por linhas certas, a gente aqui é analfabeto. A gente tem dificuldade, provavelmente Santo Antônio teve dificuldade de entender, ficou frustrado, mas se tornou um dos maiores santos da história da igreja, com toda certeza. É importante a gente ressaltar também que hoje, além do dia de Santo Antônio, no nosso calendário fixo, ontem tivemos nas festas móveis a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, hoje é o dia do Imaculado Coração de Maria, a memória de Nossa Senhora vem sempre no sábado seguinte, né, imediatamente após o Sagrado Coração de Jesus. Nós temos então o Coração de Cristo ontem, o Coração de Nossa Senhora hoje, casualmente, providencialmente, como temos visto em alguns dias dessa semana, eh, um santo apaixonadíssimo por Cristo, assim como Nossa Senhora, o maior, talvez o maior, um dos maiores pregadores da história da Santa Igreja, tá? Santo Antônio não é o único santo de hoje, Nossa Senhora, o Imaculado Coração não é a única devoção de hoje, nós temos diversos santos, mas antes de eu falar deles, eu vou te lembrar de deixar o teu like, a tua inscrição, de comentar aqui o que tu achou da história de Santo Antônio, se tu já conhecia ou não. Vamos aos próximos santos. Enfim. E compartilha esse vídeo enquanto tu tá vendo, tu pode compartilhar sem sair. Eu ia falar dos links aqui de baixo, mas os links vão te levar para outros sites e eu quero que tu fique aqui até o final para depois a gente conversar sobre os links. O destaque é de Santo Antônio de Pádua, de fato, é, é a festa do dia. No segundo elogio, então, voltamos à ordem cronológica. Deixa eu até abrir aqui o meu, porque eu acho que o meu roteiro eu baguncei algumas coisas. Vamos lá. Nós temos aqui, o link tá aqui embaixo, isso eu posso falar. Nós temos o Martirológio do Hub, justamente o martirológio mais atualizado, ou talvez o único martirológio atualizado de fato. E eu vou me guiar por ele pra gente não ter nenhum erro aqui, tá? Porque eu não sei porque eu baguncei o meu roteiro. Vamos lá. Nosso primeiro elogio é o de Santo Antônio. O segundo elogio é de Santa Felícula, santa que está enterrada na Vila Ardeatina, fica a 7 milhas de Roma, mártir do início do século IV, provavelmente. Depois dela, nós temos São Trifílio, em Nicósia, que fica ali na ilha de Chipre. Mostrei ontem para vocês a ilha de Chipre, eu acho, dia de São Barnabé, anteontem, dia de São Barnabé. São Trifílio foi bispo de Nicósia e defendeu a fé nicena naquela época, tá? São Jerônimo escreve sobre ele, a gente tem muita informação sobre ele por São Jerônimo, dizendo que ele foi o orador mais eloquente do seu tempo e um admirável comentador do Cântico dos Cânticos. O Beato Aquileu, em 312, em Alexandria, no Egito, foi bispo de Alexandria, num período turbulentíssimo, tá? É um período que está no início ali da controvérsia ariana, e que nasce, né, Ário era presbítero, do presbitério de Alexandria, então um péssimo lugar, um lugar muito difícil para se estar. Depois temos São Seteu, também chamado São Peregrino, um santo dos Abruzos, na Itália, bispo de Amiterno, na época da invasão dos Lombardos, ali por volta do ano 600, ele morreu, ele foi falsamente acusado de trair a cidade e condenado à morte e afogado no rio. Então foi um bispo que foi morto pela calúnia dos inimigos que queriam tirar ele dali. Depois nós temos Santo Eulógio. Santo Eulógio, que foi bispo também de Alexandria, mas em 607, célebre pelo seu ensino da doutrina, tão estimado que o próprio Papa São Gregório Magno escreveu a ele várias cartas, às quais nós temos acesso, e inclusive numa delas tem uma frase muito bonita de amizade dizendo: "Não está longe de mim quem está unido a mim", eh, justamente falando sobre a relação deles, que a distância entre Roma e Alexandria era grande, especialmente para o mundo da época. Tá? Nós temos um bispo
muito amigo de um papa, um grande santo. Depois temos São Salmódio em Limoges, na França, um eremita do século VII. São Ramberto, em Lyon, na França também, um mártir de família, notória, ilustre, que foi, odiado por Ebruíno, chefe do Palácio Real daquela época, que foi quem mandou ele para o exílio e, por fim, não satisfeito com o exílio dele, mandou matar ele com um golpe de lança. Santo Aventino, eh, nos Pirineus, na França, no Vale de l'Arboux, foi um eremita também do século VIII, morto pelos mouros, né, que invadiam a Península Ibérica e por pouco não conseguiram chegar de fato à França, tá, a dominar o território francês. São Fândila, em Córdoba, na Andaluzia da Espanha, eh, foi um sacerdote e monge, também do tempo da perseguição dos mouros, mas aí no século IX, em 853, no tempo do rei Maomé I, foi decapitado justamente por ser católico. É um dos célebres mártires de Córdoba que a gente está vendo ao longo dos últimos dias. Depois temos o beato Geraldo, no mosteiro de Claraval, eh, irmão de São Bernardo de Claraval. Vejam a grandeza do homem. Mas alguém que tinha muito menos instrução que o irmão, mas uma inteligência muito aguçada e um discernimento espiritual muito grande, tá. Bom, eu sempre falo aqui que santidade chama santidade, né. É achar um grande santo que a gente olha ao redor e vê grandes santos e beatos. Depois temos Santo Agostinho Pan Viet Huy e São Nicolau Bui Viet Te, ambos do Vietnã em Hue, eh, que foram, vejam, a gente vê muitos mártires vietnamitas aqui que foram martirizados porque se negaram a pisar na cruz. Esses pisaram, tá? Eles, em pleno terror, pisaram na cruz e quando tiveram um momento de volta de consciência, se arrependeram e eles mesmos voltaram e pediram ao imperador Ming Mang que fossem julgados de novo como católicos, porque eles tinham mentido antes. Para reparar o pecado cometido a Deus, a queda, a negação da fé. Eles foram esquartejados vivos num barco e feitos mártires, certamente alcançaram o céu já nesse momento. Vejam a santidade daqueles que caem e antes da morte ainda voltam à fé. E por fim nós temos a beata Ana Maria Biernacka, em Naumowice, na Polônia, uma mãe de família mártir sob ocupação militar em 1943. Ela se ofereceu aos soldados para morrer no lugar da nora que estava grávida, foi fuzilada ali mesmo, se tornando mártir. Uma avó que trocou a própria vida, pela vida que ainda ia nascer, pela vida da nora e do neto, em 1943. Bom, tivemos Santo Antônio de Pádua, o português que queria morrer mártir na África, e Deus fez dele o taumaturgo, pregador, doutor evangélico, homem que segurou o menino Jesus nos braços. Ao lado dele temos o Imaculado Coração de Maria hoje e temos esses diversos santos, inclusive a história fantástica agora da beata Maria Ana Biernacka. Me conta aqui nos comentários quem mais te tocou hoje, qual santo te tocou mais hoje? Santo Antônio, a beata Maria Biernacka, alguns dos bispos exilados, os mártires do Vietnã que voltaram atrás da sua negação da fé. A vida dos santos, ela é feita para a gente colocar sobre as nossas, para que a gente consiga melhorar a nossa vida, nos assemelhar aos santos, para que assemelhados aos santos nos assemelhemos de fato a Jesus. Então, observem essas vidas que eu estou contando aqui dessa forma. Deixa o teu like, a tua inscrição aqui no Hub Católico, isso ajuda muito. Esse conteúdo é um conteúdo que dá trabalho de fazer. A gente está aqui com vídeos diários, ao menos o todo santo dia, que é esse vídeo aqui. Tá aqui todo santo dia. Ainda tem vídeo do DPA, hoje certamente tem. Tem vlog do Hub, tem outros vídeos, tem conteúdo lá no Instagram, no TikTok, em todas as páginas Patrono, Diário de Paroquiano de Aldeia, Hub Católico. Tem, assim, ó, muita coisa acontecendo. Inclusive, eu tô aqui com esse casaco que a minha esposa acha ridículo, mas eu tô em clima de Copa, por isso que eu tô usando ele. Vocês acham ridículo? Me comenta aqui se tu acha ele ridículo. Lá no Instagram da Patrono e no TikTok eu tô lançando os santos de cada seleção, então um santo ou beato
que nasceu no país, na região ao menos, que hoje faz parte do país, daquela seleção. E depois, isso durante a primeira fase ainda, né, da fase de grupos da primeira rodada. Na segunda rodada a gente vai ter conteúdos diferentes envolvendo esses Santos. Vai lá, curte todos os posts aí, acompanha por lá. E aqui embaixo nós temos uma lista gigante de sites, temos muitos sites do Hub Católico. No blog, eu publico todos os dias textos sobre o Santos que a gente fala aqui nos destaques, né, trazendo um pouco dessa perspectiva que eu trago aqui no TSD, mas de uma forma mais textual, um pouco mais poética, se dá para dizer assim. Temos o martirológio, que é o que eu uso aqui com a nossa guia, o martirológio, o único martirológio do mundo, até onde eu sei, que é atualizado 100%. Então nós temos os santos mais recentes, canonizados no ano passado. Vamos ter agora em setembro o beato Fulton Sheen, por exemplo, Dom Fulton Sheen, o qual sou muito devoto, vai ser beatificado em setembro, vai entrar no martirológio. Então é um site fantástico. Nós temos sites sobre tu pode ler o catecismo dentro do Hub Católico, eh, o o direito código de direito canônico, doutrina social da igreja, todos esses documentos que são liberados no Vaticano, a gente tem aqui no Hub, de um jeito mais acessível, com uma pesquisa melhor, com, né, um site mais envelopadinho para vocês. Tá tudo aqui embaixo. Tem site de cismas, de concílios, por aí vai. Santos Brasileiros, inclusive, é um bom site que tá aqui. Então, tá tudo aqui na descrição. Inclusive, a Selo, a nossa loja de camisetas, está de volta, tá funcionando 100% e tá em promoção, R$ 89,90 ainda, como a gente ficou um tempo offline. Essa promoção vai se manter por algum tempo. Espero vocês amanhã para o Todo Santo Dia ou nos próximos vídeos aqui. Até mais, tchau.